Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos iniciando hoje a primeira lição deste segundo trimestre de 2017. Neste trimestre nós vamos estudar nas revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado como ouro. Então veja bem, está falando aí da figura do purificador. É aquele ourives, né? Aquele que pega ali, então, o ouro bruto, está sujo, e ele pega ali um maçarico de fogo e vai esquentando aquele ouro, né? Malaquias fala como prata. Então ele vai esquentando ali, e aquilo ali vai queimando as impurezas, vai tirando. E aí se você perguntar assim para o purificador, como é que você sabe quando é que está pronto? Ele diz, olha, esse fogo eu tenho que segurar aqui e botando fogo. Se colocar fogo demais pode estragar o material. E se eu colocar de menos, o material vai ficar sujo. Ele diz, mas como é que você vai saber então que está pronto? Quando é que vai ficar pronto? Como é que você sabe? Aí ele diz, olha, eu sei que está pronto quando eu vejo a minha imagem refletida lá, naquela peça de ouro ou de prata. Aí eu sei que está pronto. Assim também, Deus faz conosco. Ele coloca no fogo, ele coloca na prova, na provação, e aquilo ali vai fazendo com que nós sejamos transformados de glória em glória à sua imagem. Nós vamos ficando mais parecidos com Deus, vamos ficando mais parecidos com Jesus, à medida que nós vamos passando pelas provas, vamos passando pelas dificuldades, pelas tribulações, né? Então nós vamos aí de grau em grau, nós vamos melhorando, vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Vamos ficando mais parecidos com Ele. Então a imagem e semelhança que o primeiro Adão tinha foi perdida devido ao pecado. Agora veio então o segundo Adão, que é Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que sermos parecidos com Ele. Não a imagem, que nós quando falamos imagem, você logo vê, pensa, né, uma imagem de escultura, ou na nossa figura humana, né, física. Não, mas aqui imagem e semelhança como Deus nos fez, né, assim que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós voltamos à imagem e semelhança com Deus, somos filhos de Deus. O filho se parece com o pai. Pode ver que quando a criança nasce, o pai chega lá, bate na carinha da criança e diz, é a cara do pai. Então o filho tem que parecer com o pai. Então se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos para a velha natureza do pecado que herdamos lá de Adão, estávamos parecidos com Adão. Veja que Adão, a Bíblia diz que era a imagem e semelhança de Deus, mas quando nasce o filho de Adão, o Sete, a Bíblia diz que o filho de Adão era a imagem e semelhança de Adão, não era a imagem e semelhança de Deus, porque Adão já tinha perdido a imagem e semelhança com Deus. Tinha perdido o quê? O que fazia com que Adão fosse a imagem e semelhança de Deus? Era o Espírito Santo. Deus havia já assoprado sobre ali o Adão e ele recebeu o Espírito Santo. Ele vinha ali conversando com Deus todos os dias, mas quando ele pecou, ele perdeu essa imagem e semelhança com Deus. Então quando o seu filho nasce, o filho era para parecer com Deus, mas o filho se parece com Adão, porque Adão está vivendo agora em pecado, e a semente do pecado passa para seu filho. Assim nós, quando nascemos aqui na terra, nascemos parecidos com Adão. Foi passando o pecado de pai para filho, nós perdemos a imagem e semelhança com Deus. Não nos parecemos com Deus. Mas para parecermos com Deus, o que é preciso fazer? É preciso então morrer em nós essa imagem e semelhança com Adão. Essa imagem pecaminosa.
Por isso que Jesus disse, então, é necessário nascer de novo. Se nós nascemos a primeira vez aqui na terra, à imagem e semelhança de Adão, não nos parecemos com Deus, então nós precisamos morrer e nascer de novo. Agora nascer da palavra de Deus, não mais do pecado, mas agora nós vamos ser o quê? Parecidos com Jesus. Nós somos gerados por Jesus. Se a semente de trigo cair da terra não morrer, ficará só, mas se morrer, gera muitos frutos. Então olha só, Jesus morreu por nós, então gerou filhos para Deus. Nós temos que nos parecer com Jesus, e para parecermos com Jesus, nós precisamos então nascer de novo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia nós morremos e nascemos de novo. Agora nós recebemos o Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo. Então nós temos que ser parecidos com Jesus. Olha aí, Jesus pregava o Evangelho, e nós também. Jesus era usado tremendamente pelo Espírito Santo, em sinais, prodígios, maravilhas, os milagres maravilhosos. E nós também. Nós somos parecidos com Jesus. Jesus sofreu, e nós também. Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos. E nós damos a vida para que as pessoas sejam salvas. Veja bem, nós temos que nos parecer com Jesus. Tem gente aí se parecendo com tanta coisa, com tantas pessoas, né? Você pega aí um pastor, um pregador, né? Cheio de dinheiro, de riquezas e mais riquezas. Aí você fala, não, eu vou parecer com o meu pastor. Não, você tem que se parecido com Jesus. Nós somos cristãos. Veja lá, Paulo, no final da sua vida, ele diz, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele se tornou tão parecido com Jesus, que ele diz, olha, minha vida que eu vivo agora, eu não vivo mais do jeito que eu quero, não penso mais do jeito que eu quero, não falo mais do jeito que eu quero, não faço as coisas do jeito que eu quero. Agora tudo, quem está no controle é Jesus. Eu me entreguei totalmente a Ele e eu fui ficando cada dia mais parecido com Ele. Então agora Ele assumiu o controle total da minha vida. E nós vamos ver o quê? Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aí que os cristãos, os primeiros cristãos, se tornaram tão parecidos com Jesus que eles começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? As pessoas dizem, olha, esse pessoal aí parece, eles falam sobre um Jesus aí, mas eles se parecem com esse Jesus. Quanto mais eles pregam sobre esse Jesus, mais eles também fazem e falam do jeito que esse Jesus falava e fazia. Então eles são parecidos com Jesus. Então Jesus Cristo, então vamos chamá-los de cristãos, porque eles são parecidos com Cristo. Será que hoje nós podemos dizer que nós somos parecidos com Cristo? Então veja só, nós estamos perdendo essa imagem e semelhança. Nós temos que acordar para isso. Jesus não acumulou riquezas. Veja só, Jesus pregava o Evangelho por toda parte e Jesus era tremendamente usado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Será que nós estamos parecidos com Jesus? Jesus condenava o pecado. Jesus condenava a religiosidade. Essa religiosidade que faz com que as pessoas queiram merecer a salvação, queiram merecer as coisas de Deus. E nós temos que saber que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós só precisamos acreditar no que Jesus já fez. Não precisamos fazer nada para sermos salvos. E nós temos que saber que tudo que recebemos de Deus vem de Deus, pela sua graça, não é merecimento nosso. Nós só temos que sair pregando o Evangelho, é a nossa função, todos nós. Não interessa o que você sabe fazer, se você sabe cantar, se sabe pregar, se você sabe evangelizar, se você sabe visitar, se você tem uma empresa, ou se você não tem, se você é pobre, se você é rico, se você tem cultura ou não. Sua função é ganhar almas para Deus. Você vai usar
tudo que você pode, tudo que você tem para ganhar almas para Deus. É a nossa função aqui. Então Jesus deu a sua vida por isso, para salvar as pessoas. Então nós vamos ver exemplos como Paulo, como Pedro, né, como João, deram as suas vidas para que as pessoas fossem salvas. Essa é a nossa função aqui na Terra. E nós temos aí vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram caráter, um caráter moldado por Deus, que é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, pessoas que se entregaram a Deus para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, eles ficaram parecidos com Deus devido às suas atitudes, devido às suas vidas entregues a Deus. Mesmo que para isso eles tiveram que morrer, foram perseguidos, né? Então, custa alguma coisa? Claro que custa. Custa a nossa vida. Se nós entregarmos a vida para Ele, Ele vai nos usar de tal maneira que vai custar a nossa vida. Nós vamos ser como uma vela que vai se gastando. Paulo diz, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Olha aí. Então nós vamos nos gastando, né? Nós vamos nos dando, nossa vida vai ser entregue para que as pessoas sejam salvas. O que diz a Bíblia? Se Ele deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos outros? Então a nossa função é essa aqui mesmo. Então nós vamos pegar lá o cadinho, né? Que é aquele que vai queimando ali o ouro para purificá-lo. Então o cadinho aí é a palavra de Deus. É esse fogo aí que vai limpando. Então nós vamos lendo, vamos escutando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos purificando, vai nos limpando, né? Jesus disse, olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra que limpa. Então Deus vai falando conosco, e isso vai nos moldando, vai aí queimando, né? Vai purificando, vai ensinando o caminho, vai nos conduzindo, né? Então Deus vem com a sua palavra poderosa e nós vamos então sendo moldados, ali como o purificador aí, né, vai queimando ali, né, o ourives, e ali vai moldando uma peça, né? Ele pega uma peça bruta e tal, mas vai moldando até fazer uma peça bonita. Então ele pode fazer lá um bracelete com um relógio, né? Pode fazer tantas coisas bonitas a partir de uma peça bruta e feia, cheio de defeitos e sujeira, mas ele vai purificando até moldar. Assim a palavra de Deus vai batendo em nós e vai nos mudando, nos moldando. Para quê? Porque quer que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Então devemos nos tornar parecidos com Cristo. Então lá no fruto do Espírito, o fruto é do Espírito. Então era uma qualidade que vinha porque o Espírito Santo nos dava. Agora aqui nós vamos estudar o caráter cristão, que é aqui nós temos que nos esforçar para ficarmos parecidos com Cristo. Agora a atitude é nossa, não é mais uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Agora nós é que vamos nos esforçar para ficarmos mais parecidos com Cristo. Então nós vamos ter uma luta constante contra o pecado, vamos ser perseguidos, muitas vezes até pelos próprios irmãos dentro da igreja, mas nós vamos fazer de tudo para continuar unido, perdoando, né? Fazendo de tudo, porque essa união é importante para o reino de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos amar os nossos inimigos, vamos amar todos aqueles que vão nos perseguir, sabendo que a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. É claro que não vai ter jeito. Quem quer viver no pecado, quem quer viver nas trevas, odeia a luz, odeia quem quer viver na luz. Então quanto mais você vai ter comunhão com Deus, é evidente que aqueles que não querem Deus, aqueles que querem viver de qualquer maneira, não vão gostar disso. Mas nós temos que lutar, nos esforçar para que nós possamos viver em comunidade, porque é assim que ensina a palavra de Deus. Nós temos que congregar numa igreja, mesmo que seja difícil.
E cada dia vai se tornar mais difícil. Nós vamos ver as pessoas falando só em dinheiro, só em ficar ricos, só em passeios, em diversão, enquanto milhões estão morrendo, sem nunca nem ouvir o nome de Jesus. Mas nós temos que viver no meio da igreja, mesmo que você chegue lá, eu vou dar dízimo para um pastor gastar em carro, mansão, e a obra de Deus aí está deixando de ser feita. Vai sim, você não dá dízimo para o pastor, você dá para Deus. Você não dá oferta para ele, você dá para Deus. Então pense sempre em Deus. Você está fazendo a sua parte. Ele vai prestar conta com Deus, o problema dele. Agora, o dia que você chegar lá, você vai dizer, não, eu dei para Deus, eu fui fiel a Deus o tempo todo. Porque na hora que você precisar, a Bíblia diz, faça prova comigo. Aí eu estou pronto para te ajudar, porque você foi fiel. Então nossa obrigação é essa, vamos ser fiéis. E vamos cobrar. Vamos lá, vamos cobrar dos nossos líderes que eles façam a obra de Deus. Vamos ver lá na secretaria, ver onde é que está sendo empregado esse dinheiro. Vamos cobrar mais. Você tem direito de cobrar uma atitude, uma solução, a aplicação desse dinheiro. Então você vai ver o resultado, né? Tem lá os relatórios, tem lá tudo mostrando onde é que o dinheiro está indo. Então você vai lá, ajude. Fazendo isso, você estará ajudando o seu pastor, o seu líder, para que ele possa aplicar corretamente o dinheiro que está entrando para a igreja. Então você é um fiscal desse dinheiro também. É como se fosse um vereador numa cidade. Você vai fiscalizar. Se você não falar nada, então não tem como cobrar também. Então nós temos que ajudar, dar palpite, né? Olha, aqui a lâmpada está queimada, olha aqui a parede está suja, olha aqui nós precisamos enviar um missionário, sustentar um missionário fora, olha aqui nós precisamos evangelizar, gastar um pouco de dinheiro aqui, fazendo cruzadas evangelísticas para a cidade, ajudando os pobres, necessitados, né? Temos que criar uma clínica para internar essas pessoas que estão aí caídas pelo chão, nas drogas, nas bebidas. Temos que ajudar essas pessoas. Então você vai ajudando aí, para que o dinheiro não seja gasto em festinhas, né? Ou enriquecimento, né? Então fiscalize e ajude a sua igreja. Então nesse trimestre nós vamos estudar então esse caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E nós vamos falar aí de diversos personagens bíblicos cujo caráter agradaram a Deus, os tornaram parecidos com Deus. Então nós vamos falar aí, olha, nessa lição número 1 nós estamos falando um resumo geral, a formação do caráter cristão. Na lição número 2 nós vamos ver Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Lição 3, Melquisedeque, o rei de justiça. Na lição 4 nós vamos ver Isaac, um caráter pacífico. Na lição número 5 nós vamos ver Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Lição 6 nós vamos ver Jonatas, um exemplo de lealdade. Lição 7 nós vamos ver Ruth, uma mulher digna de confiança. Na lição 8 nós vamos ver Abigail, um caráter conciliador. Nós vamos ver na lição número 9, Uda, a mulher que estava no lugar certo. Lição 10, nós vamos ver Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Lição 11, nós vamos ver Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Na lição número 12, nós vamos ver José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Na lição número 13, nós vamos ver Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Então é evidente que existem várias outras pessoas, né, que são até tipos de Cristo, como é o caso de José, né, filho de Jacó lá no Egito, né? Então temos vários, mas nós não vamos estudar todos eles, nós vamos estudar esses aí que nós citamos aí. Então o comentarista desse trimestre é o pastor muito conhecido nosso, né? Inclusive eu já estive lá na sua igreja, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Então, você pegue as lições, leia, estude, porque são excelentes lições
e vai nos ajudar muito na nossa vida cristã daqui para frente, já que o tempo passado talvez tenha até sido um pouco perdido. Então vamos começar agora olhando direitinho aí sobre o caráter, né, do cristão e como ele vai sendo então moldado pela palavra de Deus, vai sendo purificado, né, vai sendo aí transformado dia a dia, de glória em glória, até a imagem perfeita. Ou seja, o dia que nós formos arrebatados, aí nós vamos conhecer como somos conhecidos e vamos ser parecidíssimos com Jesus. Não é a parte física, né? Mas aí o cerne do cristão, né? Nós vamos ver aí a personalidade do cristão, nós vamos ver o caráter do cristão. Então aí nós vamos alcançar uma perfeição, que não é a máxima, nós nunca vamos ser Jesus, mas vamos ficar parecidíssimos com Ele, quando formos então transformados em um novo corpo e estivermos para sempre com Ele, lá na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Vamos ver hoje a lição número 1, que tem como título A Formação do Caráter Cristão. O textual está em Gálatas 5:20, que diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, ele vai se deixando dominar cada dia mais pelo Espírito Santo, e o desejo dele é o quê? É ficar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que vencer as lutas do dia a dia, e a principal luta do cristão é contra si mesmo. Então nós temos que vencer essa luta. Todo dia nós temos uma luta para ser vencida. Não é só com as coisas externas, mas com a parte interna nossa. Nós temos uma luta constante, né? Uma luta do espírito contra a carne contra o espírito. Nós vimos isso no trimestre que nós acabamos de estudar. Então nós temos uma luta constante contra nós mesmos. Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo. Por quê? Porque eu quero ser exemplo para os outros. Então eu tenho que me transformar, eu tenho que me mudar, para que eu possa ser exemplo para os outros. Um exemplo de integridade cristã, de uma vida dedicada a Deus, de ser o quê? Canal de Deus na terra, ser um instrumento de Deus para a salvação. Então nós temos que fazer isso. Nós vamos lutando dia a dia e nós vamos de glória em glória sendo mudados. Quanto mais contato com Deus, quanto maior a intimidade com Deus, maior mudança nós vamos tendo no nosso caráter, né, na nossa personalidade. E veja bem que é importante você saber que o caráter nosso, segundo os psicólogos, é adquirido entre aí o dia que nós nascemos aqui na terra, ou alguns já dizem que até no ventre da mãe, né, que ouvimos, que a mãe ali sente, tal, as emoções e tal, e até os 3 anos de idade, esse caráter vai sendo formado em nós, vai sendo imprimido. A criança então vai nascer como uma folha de papel em branco, que nós vamos escrevendo nessa folha. Então esses primeiros momentos da nossa vida aqui na Terra precisam ser de uma formação de caráter. Então você vai olhar as atitudes do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, né, dos avós, dos primos, né, dos irmãos. Então cada um tem um caráter diferente. Mesmo os filhos aí que são gêmeos, né, não importa. Eles também são diferentes uns dos outros. Então você pode ver que um vai, às vezes quando vai crescer, nasceu gêmeos ali, mas um rapaz escolhe uma moça morena para se namorar, o outro escolhe uma bem branquinha, olha só. Eles já têm preferências, cada um tem o seu caráter. Um gosta de comer uma comida, o outro já não gosta de comer aquela comida. Então são diferentes, tem um caráter diferente. Então cada um recebeu
guardou algumas características que ele copiou de outras pessoas, de outras coisas. Por isso que é importante que a criança não fique assistindo filmes violentos, né? Filmes pornográficos, né? É importante que a criança não seja tratada de qualquer maneira, não seja jogada de qualquer maneira. Ela tem que ser criada com muito amor, com muito carinho, sempre ouvindo a palavra de Deus. É importante os pais levarem essas crianças para a igreja, para elas ouvirem a palavra de Deus. Coloque músicas cristãs para a criança ouvir. Se a criança vai assistir alguma coisa, olhe alguma coisa que seja cristão, que ela vai ouvir a palavra de Deus ali. Então é importante que essa criança seja ensinada. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a criança deve ser instruída no caminho de Deus. Então, por que criança? Poderia ser adulto, mas não, por que criança? Porque essa criança tem que receber essa impressão no seu caráter. Então ela vai ser uma criança boa, vai ser uma criança meiga, vai ser uma criança inteligente, vai ser uma criança obediente a seus pais, vai ser uma criança que vai crescer e ela vai ser útil para a sociedade em que ela vive. Então veja bem, é preciso fazer uma boa criação dos seus filhos. E sempre esses seus filhos devem ser ensinados sobre Deus. Então faça um culto doméstico em casa, né? Eles vão ouvindo a palavra de Deus, vão crescendo, aprendendo isso. Nós damos muito palestras sobre família e insistimos muito nisso, nessa criação dessa criança. Como está sendo criado o seu filho, a sua filha? O que eles têm assistido na TV? O que eles têm ouvido por parte do pai, da mãe, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus amigos, dos seus colegas no colégio? Então, o futuro dessa criança depende muito desses primeiros dias, desses primeiros 3 anos aí. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que nós tenhamos vivido em algum lugar, tenhamos um caráter ruim, nós agora nascemos de novo e nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos orando, vamos tendo comunhão com o Espírito Santo e nós vamos sendo moldados, transformados, né? Cada dia mais para sermos parecidos com Cristo. Então nós morremos e nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, agora então nós vamos aprendendo a palavra de Deus e essa palavra vai nos moldando junto com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos nos entregando ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir para o rumo certo, para o caráter correto que Deus quer que nós tenhamos. A verdade prática diz: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Esse novo nascimento vai nos proporcionar a oportunidade de corrigirmos o nosso caráter para nós não sermos mais parecidos com aquilo que nós éramos antes, quando nascemos a primeira vez. Primeira vez nós nascemos aqui do nascimento físico, através de nossa mãe. Então, nós fomos aí recebendo um caráter de acordo com o meio que nós vivíamos. Por isso que o diabo investe tanto hoje em pessoas homossexuais adotarem crianças. Porque ele vai colocar o seu caráter maléfico, pecador, naquela criança, para que no futuro aquela criança seja como ele, ou pior que ele ainda. Veja só, é isso que está acontecendo. Então nós não podemos permitir essas coisas. Nós temos que lutar contra o pecado, falar a verdade, insistirmos para que as crianças sejam resguardadas, protegidas, ensinadas de acordo com a palavra de Deus. E quando então nós crescemos, mesmo que tenhamos sido criados dessas maneiras aí que o mundo cria seus filhos, né, que hoje os pais têm que trabalhar, têm que ganhar muito dinheiro, que todo dia tem que comprar um celular novo, televisão nova, não sei mais o que, o consumismo terrível. Então o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e os filhos estão sendo criados aí por pessoas que têm um mau caráter ou criados por pessoas na TV com um péssimo caráter. Nós vimos aí toda uma geração educada por uma prostituta na televisão. E nós estamos vendo hoje o resultado disso. Uma pessoa que arranjou filho, uma pessoa que escolheu lá um homem não foi casado, nem nada.
Nós estamos vendo o resultado dessa geração hoje. As coisas maléficas que foram aprendidas por essa geração. E agora nós estamos vendo aí essa nova geração, as crianças, sendo aí erotizadas nos colégios, com essas cartilhas que surgiram aí, ensinando que o rapazinho pode ser mulher, que a mocinha pode se tornar homem, ensinando coisas terríveis nos colégios. Então você tem que tomar cuidado onde seu filho está sendo educado, para que ele não seja moldado nesse péssimo caráter que estão querendo passar aí para as nossas crianças. Então tome cuidado com o colégio onde seu filho está estudando. Tome cuidado com o material didático que está sendo passado para essa criança. Qual tipo de ensino está recebendo lá? Porque tem muito aí colégio ensinando feitiçaria, invocação de demônios nas classes. Procure saber direitinho do seu filho. E você vai descobrir coisa terrível aí que está acontecendo nos colégios. É um investimento de Satanás nas crianças para mudar, para transformar essas crianças em pessoas cheias de demônios. Então tome cuidado com a educação do seu filho. Então é importante saber que o dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar em nós, coloca o fruto do Espírito em nós, e nós precisamos agora nos esforçar também. Não é só uma ação sobrenatural, que é uma coisa que acontece esporadicamente, não é toda hora. Mas nós, que nascemos de novo, temos que olhar para Jesus. Nós vamos olhando ali o que Jesus fazia, o que Jesus falava, como é que Jesus agia. E nós vamos copiando isso. Isso que é importante. O cristão tem que ficar parecido com Jesus. Nós temos que cada dia mais lutarmos contra a nossa velha natureza, nosso velho caráter pecaminoso, e vamos devagarinho aí, nós vamos lutando, e vamos sendo mudados, deixando-nos ser mudados pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós. Leitura bíblica em classe desta primeira lição deste segundo trimestre de 2017. Vamos ver então, a leitura está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24, que diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então olha só, é dito aí para nós a palavra de Deus que nós não podemos mais viver da maneira que vivíamos antes, não podemos mais agir da maneira que agíamos antes. Quando o quê? Quando nós estávamos no mundo, quando não éramos ainda cristãos, não tínhamos nascido de novo. Nós não podemos nos parecer, que está dizendo claramente, com nossos pais terrenos. Nós temos que nos parecer com Jesus agora. Então a pessoa tem um defeito, vive mentindo, né? Ou rouba, ou mata, ou vive nas drogas, né? Ou vive viciado em alguma bebida, alguma coisa. Ou então a pessoa violenta, bate nos outros, né? Então a pessoa parece com quem? Ele parece com o pai dele. Ele puxou para o lado do pai, do avô, do bisavô, do tio, não sei o quê. Não. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem que parecer com Jesus. Deus tem que olhar para você e falar: parece comigo. Não é seu pai olhar para você e dizer parece com ele, não. Não é todo mundo dizer assim, parece com seu pai. Não. Você tem que se parecer com Jesus. Você nasceu de novo, morreu para a aparência antiga. Então seu caráter, sua personalidade antigos morreram junto com você no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
Então você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então é uma vida nova, agora você tem que se parecer com Jesus. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você permitir que Deus possa moldá-lo, então você vai sendo mudado, para ficar parecido com Jesus. Não pode se parecer com pessoa nenhuma, tem que se parecer com Jesus. A não ser que essa pessoa seja como o apóstolo Paulo, que diz assim, ó, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então ele imitava tanto a Jesus, que ele disse, se vocês quiserem ser parecidos comigo, podem ser. Por quê? Porque eu estou parecido com Jesus. Jesus dominou todo o meu caráter, minha personalidade, e eu pareço com Jesus. Então, se você conhece alguma pessoa assim, parabéns para você. Então, seja parecido com essa pessoa. Lembrando que nós temos que nos parecer com Jesus. O modelo perfeito é Jesus, né? A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Copie Jesus. Tenha Jesus, viu, como aí principal sempre. Porque se tirar Jesus, aí acabou. Então coloque Jesus sempre. Ele é perfeito, viu? Coloque Jesus como perfeito. Imite Jesus. Copie Jesus. Tá? Faça o que Jesus fazia. Fale o que Jesus falava. Haja como Jesus agia. Combata o pecado como Jesus combatia. Seja usado por Deus como Jesus era. Seja guiado pelo Espírito Santo como Jesus era. Isso aí. Essa é a vida cristã. Na lição de hoje nós vamos ver aí as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, o caráter na realidade do homem. Tópico 1, o que é caráter? Tópico 2, personalidade e caráter. Na parte 2 nós vamos ver aí a deformação do caráter humano. Tópico 1, a queda e o caráter humano. Tópico 2, imagem e semelhança de Deus. Tópico 3, a deformação do caráter humano. Na parte 3 nós vamos ver então a redenção do caráter humano. Tópico 1, novo nascimento, transformação do caráter. Tópico 2, a palavra de Deus muda o caráter. Tópico 3, o caráter amoroso e santo do crente. Vamos ver então a introdução que diz: neste trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do caráter. Todo ser humano tem caráter, seja ele bom, seja ele mau, exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Por isso, todos necessitam de uma transformação espiritual e moral. Veremos que somente o Deus de toda a perfeição, mediante o Filho, pode transformar o caráter de uma pessoa. Então nós vamos estudar aí no trimestre sobre caráter. E nós vamos ver que ninguém tem um caráter igual ao outro. Então nós temos que copiar o caráter que é bom. Uma pessoa criada numa mesma família pode ser muito diferente de outra pessoa criada na mesma família. E no futuro, essa pessoa ser um exemplo de bom caráter e a outra pessoa criada na mesma casa, com a mesma família, tendo as mesmas pessoas à sua volta, e se tornar um marginal, um assassino, um ladrão, né? Criados na mesma casa. Então, se fosse depender exclusivamente da sua criação, todos seriam parecidíssimos, quase iguais uns aos outros, mas não são. Então, numa mesma família, nós vamos ver grandes diferenças de caráter. E podem ter vivido na mesma casa, estudado no mesmo colégio e tudo. Então nós vamos ver que não depende exclusivamente, não é 100% disso aí. Depende muito o quê? Da vontade da pessoa de ser melhor. O desejo da pessoa de ser uma pessoa melhor, de ser útil à sociedade, de amar as pessoas. Então tem que haver esse esforço da pessoa. E mesmo que ele não nasça de novo, mesmo que ele não venha a ser um cristão, mesmo assim, se a pessoa se esforçar por ser uma pessoa boa, ser uma pessoa útil, ser uma pessoa abençoadora das outras pessoas, ele vai conseguir se esforçar. Então, não é só o cristão que pode se tornar um caráter bom, um bom caráter, uma pessoa boa que ajuda as pessoas. É porque é o esforço da pessoa que manda aí.
Então temos que olhar isso também, tá? Então, o que vai tornar agora a pessoa parecida com Cristo, então, não é apenas os seus atos bons, mas ele vai ter o quê? Que morrer e nascer de novo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, ele vai ter um caráter moldado segundo a palavra de Deus. Então vai haver uma transformação ocorrida por esse contato íntimo, essa amizade, esse amor, esse carinho, intimidade com Deus. E essa intimidade é adquirida através do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. É diferente. Aí já é uma coisa o quê? Caminhando para a perfeição. Não é uma coisa humana apenas. O importante é sabermos que nós temos que nos esforçar para sermos um melhor caráter. Então, para conseguirmos o caráter do jeito que Deus quer, sermos parecidos com Jesus, só tem um jeito. Então é morrermos, nascermos de novo. Então nós vamos receber o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa tarefa de sermos parecidos com Jesus. Então sem isso, a pessoa pode ser um bom caráter, pode ser uma boa pessoa, ter um caráter exemplar e tudo, mas não é parecido com Jesus. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, para a perfeição, para chegarmos mais próximos de Cristo, né, da personalidade de Cristo, do caráter de Cristo, então precisamos nos entregar totalmente a Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Então, na parte 1, nós temos aí o caráter na realidade do homem. Tópico 1, o que é caráter, e no tópico 2 nós vamos ver personalidade e caráter. Tópico 1, então, o que é caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. O caráter vai ser aí esse conjunto, né, de reações, de ações, de modo de viver. Então, é um conjunto, é todo aquele conjunto de coisas que o ser humano é na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida na igreja, na sua vida onde ele estiver pelo mundo afora. Então, ele carrega esse caráter. São qualidades aí, ou defeitos, está nele. Então ele é diferente das outras pessoas, ele não vai ser igual às outras pessoas. Cada um tem um caráter impresso na sua personalidade. Então cada um tem a sua personalidade. Então alguns dizem que psicólogos, né, chegam a dizer sobre o temperamento, que cada um tem um temperamento. Mas se nós vamos estudar dentro do cristianismo o caráter, então não importa qual é o seu temperamento, não importa onde você nasceu, porque você vai morrer e nascer de novo. E se você nasceu de novo para Deus, então você tem que ser parecido com Jesus. Não importa onde você foi criado, que educação você teve, não importa quem foi seus pais, não importa se foram ladrões, assassinos, drogados, não importa. Por quê? Porque você morreu e nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem que ser parecido agora com Deus, tem que ser parecido com Jesus. Então, não importa o cristão no meio que ele vive, quem o criou, não importa nada, porque ele nasceu de novo. Se ele nasceu de novo, então agora ele vai parecer-se com seu pai. Seu pai agora é Deus. Seu irmão mais velho é Jesus. Então, temos que parecer com Jesus. Todos os crentes têm que se parecerem com Jesus. No tópico 2 nós vamos ver então a personalidade e caráter. A personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. O caráter não é herdado. Ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso a palavra de Deus adverte: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Provérbios 22:6. Então a personalidade é o resultado do caráter moldado em nós
e que aparece na nossa vida cotidiana, a nossa maneira, né, que nós vamos ter de fazer as coisas, de agir, de falar, tudo. Então vem essa aí, esse caráter, ele precisa ser moldado, porque o caráter nosso não é herdado, nós não herdamos o caráter do nosso pai, do nosso avô, nosso bisavô, não sei o quê. Por quê? Porque o caráter é formado. Nós é que vamos escolhendo, desde criancinha a gente vai escolhendo, isso aqui eu quero, isso aqui não, isso aqui serve para mim, isso aqui não. Aquela pessoa ali para mim é perfeita, essa aqui não. Então nós vamos escolhendo. Então isso aí vai imprimindo o caráter, as escolhas que nós vamos fazendo. Aquela música eu gosto, essa música não. Então você vai escolhendo. Então vai sendo impresso o caráter. E a personalidade é o resultado desse caráter impresso. Como nós vamos agir com o caráter que foi impresso. Agora, o cristão, ele nasceu de novo. Então ele morreu para isso. Para os seus iniciais anos, né, esse caráter que ele teve, que foi impresso nele, suas escolhas. Agora, se ele nasceu de novo, ele vai ter agora como escolher. Eu quero isso aqui que é bom, eu quero isso aqui que Jesus fazia, eu quero isso aqui que Jesus falava, eu quero falar desse jeito, eu quero fazer o que Jesus fazia, eu quero agir como Jesus agia. Então agora nós temos um modelo perfeito. Por isso que o discipulado da igreja é muito importante. Porque o discipulado vai imprimir um novo caráter nessa pessoa que nasceu de novo. Assim como a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, então isso está falando da criação dos pais com seus filhos. Agora, quando a pessoa nasce de novo, agora a igreja é que vai ser esse que vai instruir. A igreja que vai agora dar os primeiros passos nessa vida cristã. Então é preciso que a igreja esteja presente no lar dessa pessoa, né? Que a igreja tenha a escola bíblica dominical aí com uma classe de discipulado para ir discipulando essa pessoa, ensinando os primeiros passos. Ela é um bebezinho, precisa da ajuda. Então o discipulado é importantíssimo nessa hora. Então o novo crente, o novo cristão precisa muito, mas é muito mesmo, de ser moldado. Ele tem que aprender essas coisas básicas ali da palavra de Deus. Ele vai receber agora a impressão do seu caráter, a impressão cristã. Olha só, se ele não tiver discipulado, vai ser difícil. A menos que ele se interesse, né? E vá ler a Bíblia, vai orar, vai procurar imitar Jesus. Mas se ele não tiver essa intenção, essa boa intenção, se ele não se esforçar, então ele não vai ser um bom cristão. Não vai poder ser usado por Deus, não vai poder ser uma bênção para o mundo. Porque ele não foi moldado, né? Então nós temos que ter esse discipulado. Todos precisam participar desse discipulado. Eu dei aula há muitos anos na classe de discipulado e eu procurava na igreja. Quem não aprendeu ainda as coisas básicas do Evangelho e você quer participar da classe do discipulado? Muitos irmãos foram para a classe de discipulado e ficaram muito satisfeitos, porque não tinham passado por isso. Então eles foram aprender as coisas básicas do Evangelho, que foi o que? Necessário para que eles pudessem mudar os seus caráteres. Então tenha sempre na sua igreja aí essa classe discipulado. Essa classe você pode colocar todos os novos convertidos. Você pode falar assim: olha, a classe está começando agora. Todos que têm menos de 1 ano de crente, então você vai participar dessa classe. Todos que forem aceitando a Jesus participam dessa classe. Todos aqueles que têm aí por volta de 12 anos, 11 anos, 12 anos, vão participar dessa classe. Todos que querem participar também, que não aprenderam as coisas básicas e querem participar, também podem participar. Então você cria uma classe muito boa, até grande, de pessoas que vão agora aprender o básico aí. Quem é o melhor professor para essa classe, discipulado? O melhor professor é o pastor. É o melhor professor dessa classe. Então se você quer criar 2 classes, classe feminina, classe masculina, coloque lá, mulher, o pastor da outra classe. Então, por quê? Porque eles são um exemplo máximo dentro da igreja, um exemplo de cristianismo, né? Então, coloque.
E essa classe, ela deve então ter aulas, tanto teóricas como práticas. Ali deve ser ensinado também o evangelismo, as visitações nos lares, nos hospitais, nas cadeias. Deve ser ensinado as coisas básicas do Evangelho. Então vamos ver na parte 2, a deformação do caráter humano. Tópico 1, a queda do caráter humano. Tópico 2, imagem e semelhança de Deus. Tópico 3, a deformação do caráter humano. Tópico 1, a queda do caráter humano. Deus fez o homem perfeito, em termos espirituais, morais e físicos. No ato divino da criação, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Logo, não podemos nos esquecer que refletimos a glória divina. Se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio de nossas ações. Temos que entender que o homem, Adão, foi criado perfeito. Então, Adão tinha o Espírito Santo nele. Então, ele foi criado perfeito. Era um homem extremamente inteligente, com a saúde perfeita, e todo dia conversava com Deus, tinha intimidade com Deus. Foi criado perfeito. Então Adão peca e perde essa imagem e semelhança com Deus. Então nós nascemos na terra, não nascemos como Adão nasceu, não nascemos perfeitos. Nós nascemos herdando uma semente maligna que veio de Adão, que é a semente do pecado. Não nos parecíamos com Deus quando nascemos na terra. Então nós vamos ter que morrer para o pecado, morrer para essa vida parecida com Adão, morrer para o nosso pai Adão, da família de Adão. Nascemos para a família de Deus, sermos parecidos com Jesus. Então quando fala imagem e semelhança, quer dizer que a essência do ser humano se parecia com Deus. Então Adão se parecia com Deus com suas atitudes, com suas palavras, com seu modo de viver, né? Seus desejos, todos combinavam com Deus, parecidos com Deus. Então quando ele peca, é que ele perde isso. Imagem e semelhança nunca vai pensar que Deus se parece conosco, nosso cabelo, nossa pele, né? Nada disso, isso aí são características físicas. Deus é espírito, lembre-se disso. 7, a Bíblia diz que ele não é a imagem e semelhança de Deus. Deveria ser toda a família de Adão que nascesse, já que Adão era a imagem e semelhança de Deus, todos os seus filhos eram a imagem e semelhança de Deus, nasceriam assim. Mas quando o 7 nasce, você pode olhar que está escrito na Bíblia: nasceu a imagem e semelhança de Adão, e não de Deus. Por quê? Porque ele não se parecia com Deus, ele não nasceu cheio do Espírito Santo, não nasceu com a presença do Espírito Santo nele. Ele nasceu parecido com Adão, porque a semente do pecado que estava em Adão foi para o seu filho também, passou para toda a raça humana, né? Como diz lá em Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a toda a raça humana, a morte aí passou a todos, né? O mal passou para todos. Agora a pessoa pode escolher se quer ser bom ou se quer ser ruim, e ele só é ruim porque escolhe ser ruim. No tópico 2, imagem e semelhança de Deus. O homem era no seu estado original uma imagem por representação perfeita de Deus. Adão e Eva possuíam atributos morais tais como amor, justiça, santidade, retidão, tudo a semelhança de Deus. Não resta dúvida de que, ao criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus imprimiu nele as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa. Quando Adão é criado, depois Eva é criada, esses dois vão parecer com quem? A única pessoa que eles conversavam era com Deus. Então, eles iam ter o quê? Um caráter de Deus, uma personalidade de Deus. Eles eram parecidos com Deus. Então, quando eles pecam, agora eles perderam essa imagem e semelhança de Deus. Eles perderam esse caráter moldado por Deus, essa personalidade que vinha de Deus. Então agora eles vão se parecer com quem deu para eles a semente, que é Satanás. Então eles perderam aquela qualidade de vida que eles tinham antes. Então olha só, o pecado entrou
no mundo. E com ele veio o quê? A morte, as doenças, né? Veio aí as divisões, as guerras, tudo que é coisa ruim entrou através do pecado. Então o homem agora, o ser humano, Adão e Eva agora vão ser diferentes. Tanto é que seus filhos, Abel e Caim, foram diferentes. Um puxou para o lado de Satanás mesmo, né? Cometeu o primeiro homicídio. E o outro, não. Ele olhou e escolheu o lado bom. Escolheu servir a Deus. Então ele escolheu as coisas melhores que tinha Adão e Eva. Adoração a Deus, servir a Deus, entregar a vida para Deus. Já o outro filho escolheu o lado ruim de Adão e Eva. Então olha só. Duas primeiras pessoas do mundo aí que nasceram filhos de Adão e Eva, já nasceram completamente diferentes. Já nasceram e já escolheram qual caminho seguir. Veja bem, criados ali, não tinha outra influência. Então um já escolheu o lado bom e o outro escolheu o lado mau. Caim escolheu o lado mau, perverso, homicida. Abel escolheu o lado bom, o lado que era de Deus. Então veja só que numa mesma família, no início da criação, já houve essa grande diferença aí de caráter, de personalidade. No tópico 3 nós vemos aí a deformação do caráter humano. O homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, espírito, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses 5,23. Porém, quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu da graça divina. A queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Observa as consequências do pecado. Na letra A, aí nós temos no relacionamento com Deus. O pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com o seu Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. O pecado passou a todos os homens, como está em Romanos 5,12, Salmos 51,5. As repercussões e alcance desse fato terrível de natureza espiritual têm sido sentidos ao longo da história. O pecado distanciou o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses, segundo as suas malignas concupiscências, para agradar ao príncipe deste mundo. Toda religião que não tem Deus como Criador e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador, é instrumento do diabo para afastar o homem de Deus. O pecado veio o quê? Deformando o caráter cristão, o caráter de Deus nas pessoas. Então nós vamos ver que a partir do pecado, da entrada do pecado, o homem perdeu essa imagem e semelhança com Deus e foi se distanciando do próprio Deus. Veja bem que a primeira atitude de Adão e Eva quando pecaram, o que aconteceu? Se esconderam de Deus. Olha aí, o homem começa a se afastar de Deus. Todo dia tinha um encontro com Deus, para conversar com Deus. Nesse dia ele já não foi para o encontro. Ele já se escondeu. Então olha só, o homem pecado, o homem que vive distanciado de Deus, ele procura se esconder de Deus. Ele procura esconder o seu pecado, as suas atitudes. Ele precisa se esconder para não aparecer, para Deus não mostrar, não acusá-lo. Então ele se esconde, né? Então olha só, é isso que acontece. O pecado afasta o homem de Deus e corta esse relacionamento desse homem com Deus. Então o pecado faz divisão entre Deus e o ser humano. Então essa divisão precisa ser tirada, precisa ser quebrada. Então o pecado precisa ser o quê? Arrependido. Então a pessoa precisa reconhecer a primeira coisa, é reconhecer que está em pecado. Segunda coisa, precisa pedir perdão, se arrepender e tomar uma firme decisão de não praticar mais esse pecado, de não viver mais nesse pecado, de mudar de atitude. Então o homem, quando está em pecado, ele cria para ele deuses, né? Cria para ele um modo dele viver independente de Deus, separado de Deus. E ele vai se auto-justificando, criando formas de dizer, eu fiz isso, eu mereço isso. É uma coisa que afasta cada dia mais o ser humano de Deus. Jesus diz que ele veio buscar pecadores, veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele diz, necessitam de médico, não é os que estão com saúde, mas os que estão doentes.
Então, enquanto a pessoa não se reconhecer como pecador, não tem como se aproximar de Deus. Por isso que nós pregamos o Evangelho, e o Evangelho tem que falar o que é certo e o que é errado. Tem que falar o que é pecado, porque a pessoa vai ver que é pecado, vai se sentir errado e vai procurar o perdão de Deus. Mas aí, o Evangelho que está sendo pregado hoje é só o Evangelho de alta ajuda, Evangelho de riqueza, prosperidade financeira, né, tal. E aí, como é que essa pessoa vai se arrepender do seu pecado? Por isso que muita gente aceita Jesus hoje, às vezes, mas não foi falar de pecado para a pessoa vai lá na frente e tal, nunca mais aparece na igreja. Porque as pregações mudaram. As pregações não mostram para o pecador que ele é pecador. E ele precisa saber que ele é pecador e se reconhecer pecador. Aí vai gerar nele uma tristeza por ele haver pecado, e vai causar nele um arrependimento de ter cometido esse pecado, e ele vai procurar solução para isso. A solução é Jesus. Então ele aceita Jesus, ele crê que Jesus pegou o seu pecado e levou na cruz, morreu por ele, ressuscitou. Então ele acredita nisso, aí então ele pode ser recuperado. Aí ele aceita Jesus realmente como único Senhor e Salvador, acabou os outros deuses, e ele vai começar a vida nova com Deus. Na letra B nós temos aí no relacionamento humano. Quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar seu erro acusando a esposa. Quando Deus questionou Eva a respeito de seus atos, ela transferiu a culpa para a serpente. Está lá em Gênesis 3, 9 a 13. O relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Não demorou muito e ali no Éden houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Caim matou seu irmão Abel, Gênesis 4, 8. Lameque matou um homem adulto e um jovem, Gênesis 4, 23. A morte e a corrupção se espalharam com o passar dos séculos. O juízo de Deus foi enviado do seu tempo através do dilúvio, Gênesis 6 a 8. Veja bem que o homem em pecado, ele procura jogar a culpa em cima de outra pessoa, de alguém. Foi o que fez Adão e Eva ali no jardim do Éden. Adão jogou a culpa na sua esposa, a esposa jogou a culpa em Satanás. Então a família que já era aí, pouquinha gente, que era só Adão e Eva, já foi logo dividida. Alguns acreditam aí que Caim e Abel já tinham nascido aí. Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é saber aí que um jogou a culpa no outro. E isso foi terrível. Já separou o casal. Porque Adão já colocou Eva como culpada pelo seu erro. Veja só como é que já separou. Como é que já criou aí uma barreira entre os dois. Então a família já começou aí a sentir o peso da separação, da desunião. E é uma coisa perigosa isso. Ninguém pode ficar julgando a culpa na família. Então, se você é crente, você nasceu de novo, então você tem que ser parecido com Jesus, não é com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Não importa mais o meio que você viveu. Você não pode mais agir de uma tal maneira que você dizer assim, não, eu agi assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meus irmãos eram assim, meu avô era assim. Não, agora não. Você nasceu de novo. Você não pode se parecer com seu pai, sua mãe, com seus irmãos. Você tem que parecer com Jesus. Então não existe mais isso. Então agora o casal tem que estar unido, se amando, se perdoando. Não pode jogar culpa no outro por erros, né? Porque cada um tem o seu pensamento, a sua atitude, a sua decisão. Você tem um poder de decisão. É o livre-arbítrio que cada um tem. Então todos têm que estar com o desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus, de serem santos. Então os dois vão se esforçar por isso. Nenhum pode jogar culpa um no outro por erros. Cada um individualmente estará presente diante de Deus. Não é você pagando pelo pecado do seu pai, sua mãe, do seu filho. Nada disso. É você individualmente. Cada um vai prestar conta diante de Deus de si próprio. E você vê o resultado já dessa desunião entre Adão e Eva, desse pecado que entrou através deles. Você vai ver o resultado na vida já do primeiro filho, Caim, que matou seu irmão Abel. A partir daí nós vamos ver os assassinatos que vão acontecendo.
tudo resultado desse pecado e dessa escolha, porque foram nascendo, foram copiando. Então foram nascendo e foram vendo, escolhendo. Eu quero isso do meu pai, quero isso da minha mãe, eu quero isso do meu irmão. Então foram copiando. E aí teve os que escolheram copiar as coisas más e teve aqueles que copiaram coisas boas, né? Por isso que vai havendo a diferença, vão se separando cada dia mais. Por quê? Porque havia a parte ruim e a parte boa. Então foram se separando. E aí foram criando os povos, né? E as pessoas que iam nascendo também iam escolhendo qual lado bom, lado ruim. Então havia ali o povo de Deus e havia um povo que era orientado por Satanás, que escolheu servir a Satanás e ser do jeito de Satanás. Por isso que houve essa separação grande ali já no início da humanidade. E aí a Bíblia diz o quê? Que os filhos dos homens, aqueles que eram da família, que puxaram um caráter melhor, começaram a olhar para as filhas lá de Belial, né, das filhas que copiaram o caráter de Caim, né, e se agradaram delas, se juntaram com elas. Olha aí, corrompeu a humanidade toda, porque daqueles que se esperava que tivessem um bom caráter e que fossem parecidos com Deus, acabaram se corrompendo também, se agradando principalmente fisicamente das mulheres que haviam escolhido o lado ruim. Então misturou isso aí. E acontece muito isso, né? Os crentes cristãos que se misturam com pessoas que vivem em pecado, que não se preocupam com santificação, e aí acabam se corrompendo, se tornando até pior do que eles quando se unem com eles. E aí está havendo uma mudança terrível na igreja hoje por causa disso. Essa comunhão de luz com trevas, de falsos crentes, né, com crentes verdadeiros. E aí sempre o crente verdadeiro se corrompe e fica pior. Às vezes até pior do que aquele que vivia no pecado, que ele teve contato com ele. Letra C. No relacionamento com a natureza. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra, com a autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. Gênesis 1,28. Mas, usando mal o seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta, e tem poluído o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Mas Deus destruirá os que destroem a terra. Apocalipse 11:18. Veja bem que quando Adão é colocado então na terra, é criado, colocado aqui, ele era para guardar e cultivar. Ele teria domínio sobre tudo. O problema é que ele se esqueceu que ele tinha que guardar. Se Deus manda guardar é porque tem ladrão. Deus não ia dizer para Adão guardar. Guardar o quê? Guardar de quem? Deus não ia dizer isso à toa. Então, ele relaxou nesse ponto. Quando Eva, então, vem atraída por Satanás, come do fruto que Deus disse que não era para comer, dá para o seu marido e ele come, aí, ele não guardou, ele não obedeceu, ele não colocou ali como perigo para a sua situação na terra. Então, quando ele peca, ele assume agora uma posição contrária a Deus. É uma atitude de desobediência, de rebelião contra Deus. E a partir daí, então, ele é amaldiçoado, vai ter que trabalhar agora para se sustentar, um trabalho agora independente de Deus. Antes era trabalho dependente de Deus, tinha que cultivar. Agora não, agora a terra vai produzir coisas que vai ser difícil para ele cultivar, e ele agora começa a perder a sua autoridade sobre as coisas, sobre os animais, e ele agora começa a achar que a natureza foi criada então
para ele e que ele pode destruí-la. Ao invés de cuidar, ele destrói. E de lá para cá, com uma multiplicação do pecado, o homem vai aprendendo cada dia mais a destruir, destruir, destruir e nunca construir. Então sempre o homem destrói mais do que constrói. Então o homem está passando por um período na face da terra, pagando exatamente pelo seu erro de sempre querer destruir e nunca construir. Então ele arranca mais do que planta e cada dia sofre mais com isso. Então está faltando às vezes água, né? Às vezes está faltando alimento, e tudo isso é resultado da própria ação do homem. Então veja bem. E na parte espiritual o homem também, quando o homem escolhe adorar os outros deuses, né? Ele está sujeito às maldições. Falta de chuva na época certa, falta de sol na época certa, ou excesso de chuva, ou excesso de sol. São resultados. Ele que deveria comandar tudo isso aí. Mas ele perdeu o controle por causa do pecado. Mas como o homem não vai viver eternamente aqui na terra, então o homem pode, a partir do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, mudar essa atitude de destruição e também pensar que o arrebatamento pode chegar a qualquer momento e nós vamos morar na Nova Jerusalém. Vamos ser seres espirituais, né? Não vamos morar aqui nessa terra mais. Devemos então nos lembrar que o homem foi colocado no jardim do Éden para lavrar, para guardar, e ele teria o domínio sobre os animais, sobre tudo, sobre a terra toda, né? Lá no Salmo 115 está escrito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, ao homem. Então o homem era para dominar sobre tudo, era para cuidar de tudo. Mas o homem, devido ao pecado, perdeu totalmente esse controle e entregou a terra para Satanás. Na parte 3 nós temos aí a redenção do caráter humano. Tópico 1, novo nascimento, transformação do caráter. Tópico 2, a palavra de Deus muda o caráter. E no tópico 3, o caráter amoroso e santo do crente. Tópico 1, então, novo nascimento, transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. João 3,16. A salvação é um dom divino. Ela é fruto da graça divina. Pela fé em Jesus, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura, completamente transformada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O caráter daqueles que, pela fé, nasceram de novo, é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Agora, a semente maligna de Adão foi morta, agora foi cortada essa árvore que produzia frutos terríveis, né? Mau caráter. Então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo agora da semente que é a palavra de Deus, e em nós agora tem aí uma árvore, mas uma árvore que produz bons frutos, um bom caráter, produz frutos, principalmente o que? As almas para Deus, né? Essa vida cristã nossa deve produzir para Deus. Tanto vai produzir a mudança nossa, como em ganhar almas para Deus. Então nós devemos nos entregar cada dia mais ao Espírito Santo para que ele possa nos ajudar agora a termos um novo caráter. Agora, copiados de Jesus Cristo. Nós vamos imitar agora Jesus. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. E essa palavra vai nos mudando, nos transformando, vai nos dando um bom caráter, um exemplar caráter. Tópico 2, a palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração. João 3:7. Envolve também o que? Justificação. Romanos 3:24, 5:1 e 9. 1 Coríntios 6:11. E também envolve o que? Santificação. Hebreus 12:14, 1 Tessalonicenses 5:23. No processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente elas podem penetrar em seu interior, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Veja bem que a palavra de Deus, então, vai mudar a nossa vida, nossa comunhão com o Espírito Santo vai mudar a nossa vida, nosso caráter vai ser diferente daquele que nós tínhamos antes quando nascemos aqui do nosso pai e da nossa mãe, né? Então agora nós temos um novo caráter, porque agora nós temos uma nova amizade, uma intimidade com Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Então aí não é só mudança de religião. A religião que nós tínhamos antes afastava-nos de Deus, não nos aproximava de Deus. Era do quê? Era um alvo paralelo ao alvo correto. Então parecia que nós íamos para o céu, mas nós íamos para o inferno. Nós procurávamos a autojustificação através de obras. Então agora não. Agora nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Então agora nós temos uma nova vida e uma vida que nós vamos copiar, olhar sempre para Jesus, vamos moldando o nosso caráter segundo Jesus. Agora nós não temos uma religião, nós temos uma amizade, uma intimidade com Jesus. É diferente. Agora não é uma coisa de distância, né? Agora não. O Espírito Santo mora dentro de nós. É uma intimidade agora, é uma amizade mesmo. Nessa nova vida, nessa nova intimidade com Deus, acontece a regeneração, ou seja, nós nascemos de novo para uma nova vida, um novo agir, um novo pensar. Somos gerados de novo. Nós somos gerados da semente do pecado, primeiro éramos filhos da ira. Agora fomos gerados de novo, agora pela semente o quê? Da palavra de Deus. Então agora somos filhos de Deus. Também envolve o que? A justificação. Nós estávamos condenados porque vivíamos em pecado. Já tínhamos um futuro certo, era o inferno. Mas quando vem a justificação faz o quê? Faz com que Jesus pegue o meu pecado sobre ele e morra em meu lugar, leve o meu pecado. Então eu sou declarado justo agora. Sou justificado porque Jesus levou o meu pecado. Então, diante de Deus, eu agora sou justo. E envolve aí também a santificação. Por que santificação? Porque eu sou tornado santo agora. Eu era pecador. Mas quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, então, devido a Ele levar o meu pecado sobre Ele, minha condenação, minha maldição, eu sou declarado santo agora. Então, estou limpo, purificado, lavado pelo sangue de Jesus, e eu posso começar uma vida agora do zero. Agora eu devo me esforçar por viver uma vida separada para Deus. Eu devo agora combater o pecado, devo copiar o caráter de Jesus. Devo me separar para Deus, então agora. Eu vou viver uma vida de santificação agora, decidindo sempre a lutar contra o pecado, vencer o pecado e me aproximar cada dia mais de Deus. Então, nesse processo de santificação, de cada dia estar mais próximo de Deus, eu vou ouvindo a palavra de Deus. Até para ler a Bíblia eu leio em voz alta, para me ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ouvindo a palavra de Deus e essa palavra vai nos mudando, nos transformando, nos moldando, nos colocando numa forma. A forma é quem? Jesus. Nós vamos sendo colocados lá dentro para ficar parecido com Ele. Essa palavra de Deus vai penetrar em nós lá dentro e vai transformar o nosso caráter, nossa personalidade, vai transformar todo o nosso viver. Tópico 3, o caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma de suas características principais o amor a Deus e ao próximo, como está em Mateus 22, 34 a 40. Quem não ama não conhece a Deus, ainda não teve seu caráter transformado e está em trevas. 1 João 2, 9 e 11. Unida ao amor está a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Os que já experimentaram o novo nascimento devem viver de modo irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então o crente que nasceu aqui na terra com a semente do pecado, a tendência dele é amar só a ele e a sua família. Já aquele que nasceu de novo, nasceu da palavra de Deus, a semente, então
ele agora tem a tendência de se parecer com Jesus, ou seja, ele vai dar a vida pelos outros, ele vai amar as pessoas, ele vai fazer de tudo para que as pessoas sejam salvas, e não só salvas, que as pessoas sejam ajudadas aí, não passem fome, não passem frio, né? Não sofram, não fiquem doentes. Então ele vai fazer de tudo para ajudar essas pessoas. Nós somos comprados por Deus para parecermos com Jesus. Então Jesus amava ao Pai e amava as pessoas. Foi capaz de dar até a vida para que todos pudessem ser salvos. Então, se Ele amou assim, se Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, devemos dar a vida pelas pessoas, para que as pessoas sejam salvas também. A conclusão, ele diz, nosso caráter reflete nossos princípios. Como novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e remido por Cristo Jesus tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Então a nossa vida, nossa maneira de viver, os resultados da nossa vida cristã vão indicar que tipo de caráter, de personalidade nós temos, o que nós produzimos no reino espiritual, o que nós produzimos no reino de Deus e a nossa maneira de viver honestamente, né? Viver de maneira santa, separado para Deus, nossa vida familiar, em comunhão com a nossa família, né? Estar sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia, nos esforçando para que o pecado seja vencido tanto na nossa vida, como na nossa família, como na igreja, como no mundo. Então nós vamos lutar contra esse pecado, condenar esse pecado, vamos conduzir essas pessoas para Deus, fazer com que elas sejam transformadas também por esse poder maravilhoso, por essa salvação maravilhosa, que pode mudar o caráter de todos nós. Então nós devemos nos esforçar para que as pessoas entendam que o caminho é Jesus Cristo. Devemos nos esforçar por mostrar a essas pessoas que eles precisam entregar suas vidas para Deus, precisam consagrar suas vidas a Deus, precisam mudar. Para que o mundo possa mudar, nós temos que mudar nós mesmos primeiro. Nós temos que ser exemplo para o mundo. Então não adianta nós falarmos aí da corrupção dos governantes se nós somos corruptos. Então um cristão que dá uma gorjeta para o guarda para não ser multado, cristão que vende CD pirata, cristão que não paga seus impostos. Então ele está sendo um exemplo péssimo, um exemplo de mau caráter para a sociedade. Então nós vamos mudar isso. Nós vamos ser exemplo para eles. A Bíblia diz para nós o quê? Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos parecidos com Jesus, assim como lá na cidade de Antioquia, né? Vamos falar Antioquia, mas a cidade foi fundada por Antíoco Epifânio. Então, lá os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, por quê? Porque se pareciam com Jesus. Então o mundo tem que olhar para nós e falar, parecem com Jesus. Então temos que fazer isso. Vamos mudar de atitude para que também nós possamos ser aí copiados pelos outros. As pessoas têm que olhar para nós e decidir e desejar ser igual a Jesus Cristo. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Vamos orar agora juntos. Se você está doente ou enfermo, precisa de oração agora, vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Aqueles que se chegam a Ti agora, recebe-os por filhos, perdoando todos os seus pecados. Dá a eles, Pai, agora o Espírito Santo para que possam começar uma nova vida, ter agora uma nova atitude, novo caráter, nova personalidade. Abençoa poderosamente, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Pai querido, aqueles que estão doentes, enfermos agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda essa doença, toda enfermidade. Solte agora essas vidas, em nome de Jesus. Recebam agora o poder de Deus, a regeneração, a justificação, a santificação, todos aqueles que estão entregando a vida para Jesus agora. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, nós podemos estar aí.
Então é só entrar em contato conosco, aí está o nosso telefone, que é o nosso WhatsApp também, é da TIM. Tem também o e-mail aí, henriquelhas@hotmail.com. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja, dando palestra. Se você quiser uma palestra de EBD, para professores, superintendentes, né, interessados. Se você quiser uma palestra aí para obreiros, se você quiser uma palestra aí para família, né, casais, jovens, idosos. Se você quiser uma palestra sobre aí, dons do Espírito Santo, libertação, né, curas. Se você quiser uma palestra sobre missões, eu já estive no campo missionário, pela graça de Deus abrimos 8 igrejas. Se você quiser uma palestra aí sobre evangelismo, então nós estamos aí pelas cidades, sempre que nós vamos, nós fazemos esse evangelismo no domingo. Jesus tem sempre salvado muitas almas. Agora em São Paulo foram 51 almas que aceitaram Jesus só num dia, né? No dia de domingo à noite. Então Jesus está fazendo maravilhas. Então nos convide, estaremos aí. Se você quer aí uma palestra para jovens, um culto de jovens, se você quer uma palestra para o ciclo de oração, né? Culto de ciclo de oração, festa de ciclo de oração, então nos convide. Nós estaremos aí na sua igreja e Deus vai fazer maravilhas. Jesus tem sempre curado muitas pessoas, mais de 100 pessoas toda semana. Então nos convide, nós estaremos aí não só ministrando a palavra de Deus, como também estaremos orando pelos enfermos e ganhando almas, que é o mais importante do que tudo, ganhar almas para o Senhor. Dias 22 e 23 do 4, esse mês, olha, estaremos em Bom Jesus das Selvas, Maranhão, formação de professores da EBD, o presbítero Osiel, o pastor presidente Neto,